Quando a gente descobre que a gente falou à toa porque o vídeo passou mais de 30 minutos e o celular não capta mais nada. Eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui pra mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também meu wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro item da lista. E finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou qualquer produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Tá bom? Hoje eu trago aquele resumo do ano passado, no caso 2023, que foram as melhores leituras do ano. Tem pessoas que fazem 10 categorias, tem pessoas que fazem menos, tem pessoas que fazem mais. Já fiz anos com mais. Esse ano escolhi 13 gêneros para compartilhar com vocês. Tem algumas menções honrosas. Eu vou tentar ser mais rápida do que eu fui da primeira vez, para que dessa vez o vídeo dê certo, tá bom? Não vou falar muito detalhadamente dos livros, mas os que tiverem vídeo, opinião, resenha, e eu lembrei, eu consegui colocar no card, eu coloco para vocês. A primeira categoria de melhor leitura foi Six Crime, Manson, que para muita gente que não conhece, pensa que ele foi um psicopata, já morto, né? Passou no corredor da morte. Ele foi um sociopata muito interessante, porque diferente da maioria, ele não teve ação direta, ele influenciou pessoas para a sua ação. Manson, ele foi uma espécie de guru, músico, um guru religioso, criou a família Manson e cometeu alguns crimes, impulsionou pessoas a cometerem crimes, para que através disso, e até de um embate racial que ele tentou criar na época, na década de 70, ele conseguisse chegar ao estrelato e à fama. É um livro pesado, mas muito interessante. Aí a segunda categoria que eu escolhi foi o nacional, esse livro aqui do Bacarim Costa, Sobreviventes, que conta a história de uma família de retirantes nordestinos que vão para São Paulo em busca de uma vida melhor nessa grande metrópole, mas acaba na parada do caminho no Paraná, e aí a sua filha decide prosseguir com o sonho dos pais. Paralelo a isso, temos outro jovem, também nordestino, que vai para essa Paulicéia, e lá eles se encontram e eles estudam, trabalham, vivenciam um encontro amoroso, e a narrativa vai falar sobre isso, sobre esses sobreviventes do nosso Brasil. Muito boa essa leitura. Como categoria de livro estrangeiro, eu queria citar O Caçador de Pipas, de Hosseini. Gosto muito do autor. Aqui ele vai trazer uma perspectiva de 2 meninos afegãos dentro da guerra, daquele período de Guerra Fria. E aqueles meninos têm vidas muito diferentes, e o que os une são alguns laços e também laços de amizade, né? Um é muito rico, o outro é muito pobre. A guerra faz estremecer essa diferença entre um e outros, e cada um vai viver uma história dentro dessa perspectiva. Tem gatilho, é um livro pesado, mas é um livro também muito emocionante. Eu sei que tem a adaptação para o cinema, eu ainda não assisti. Dentro da perspectiva de ficção científica, foi muito difícil, porque esse ano eu li bastante ficção científica. E aí, como melhor leitura, para mim foi A Máquina do Tempo, H.G. Wells. Tem várias adaptações para o cinema dessa perspectiva de um homem que cria uma máquina para viajar no tempo. E essas viagens não dão muito certo, ele se vê enrascado em outras eras. E aqui foi gostoso para mim conhecer a perspectiva dos Morlocks, que eu conhecia pelo referencial de X-Men. Aí descobri através do Rosas que foi uma homenagem do criador de X-Men trazer esse elemento dos Morlocks de H.G. Wells para o quadrinho. Gostei muito, é um livro muito bom, apesar de fininho, aquela ficção científica gostosa.
Aí queria fazer duas menções honrosas dentro dessa perspectiva de ficção científica. Primeira dessa quadrinho aqui, Black Ham, o evento. Aqui a gente vai ver um protagonista preto, a gente vai ver outros protagonistas diferentes, e aí a gente vai ver como o Lemire ele trabalha essa questão da diversidade. E aqui vai ter viagem no tempo, é a história de um homem que ele se vê como um herói e depois ele parte, mas deixa seu legado para sua filha. E é um quadrinho super interessante. A segunda missão rosa, eu não estou com o livro em mãos, porque foi um livro que eu adquiri no início do ano e depois eu desapeguei, que é 12 Macacos. 12 Macacos tem adaptação para o cinema, década de 90, que eu acho que foi o ano 93, e com Bruce Willis. E é uma história maravilhosa que vai ter um vírus que vai infectar a humanidade, e parte dessa humanidade vai ser dizimada. Claro que esse vírus foi criado no laboratório, meio que como um acidente ou não. E queria fazer essa menção, né? Quando eu adquiri o livro, eu adquiri em sebo, porque não havia adaptação recente, edição recente. E aí, nesse ano, a Darkside lançou uma edição nova, então deixa essa dica, quem quiser conhecer 12 Macacos, já que aquela ficção científica da década de 90, que tem uma pegada muito boa. E tem essa nova edição. Não gostei muito da capa, mas a história é muito boa, tá bom? Então eu queria fazer essa menção porque eu li muito ficção científica e acho que seria desmerecer não citar Black Ham e os 12 Macacos. E aí, categoria de quadrinho, eu escolhi esse quadrinho, li muito quadrinho esse ano. Até aqui tudo ia bem, de Recim Karabulut. Ele vive na França, mas é um quadrinista turco. E aqui ele vai trazer muitas coisas boas dentro da perspectiva de um mundo contemporâneo. E ele vai trabalhar vários elementos como a vida em sociedade, como a política, como a vida de consumo, a vida de esterismo. E o que eu achei bem interessante nesse quadrinista foi que, diferente da maioria dos que compõem aquela parte ali do mundo que a gente diz muçulmano, árabe, ele foge um pouco da perspectiva só de trazer a questão da religião. Ele trabalha muitos outros elementos interessantes na obra e deixa essa dica para vocês conhecerem esse quadrinista maravilhoso. E aí, não poderia deixar de fazer uma menção honrosa a um outro quadrinista que eu gostei muito de ter lido esse ano, que foi Guima, nesse Biblioteca Guima, que aqui Guima vai trazer um apurado de histórias. Inclusive ele homenageia o Shakespeare em uma das histórias. E aqui a gente vai ver o Guima em várias perspectivas, com narrativas diferentes. E super recomendo, né? Aqui você vai ter a oportunidade de conhecer o Guima em várias nuances. E aí essa foi a primeira parte dessas categorias de gêneros. Aí, dando sequência, como melhor leitura dentro da perspectiva da mulher, foi O Consentimento, da Vanessa Springora. Tem resenha no canal desse livro. E aqui é uma ativista francesa que viveu um relacionamento com um homem mais velho que ela, quase 50 anos mais velho, quando ela era ainda menor, adolescente, seus 3 a 14 anos. Na França, a partir dos 16 anos, a pessoa já é emancipada e pode ter sua liberdade sexual, e ela questiona isso. E aqui ela traz a crítica em relação a esse consentimento que foi dado da família, da sociedade, para que uma menina de 14 anos se envolvesse com um homem de 50, né, que aqui no Brasil, por exemplo, seria considerado estupro. E a anuência social em relação a esses intelectuais. E aí ela cita Foucault, Simone de Beauvoir e tantos outros que endossam esse discurso do pedradismo, né? Que é o sexo entre menores e adultos. É um livro super desafiador e ela lança uma pergunta no final da obra se a literatura respeita tudo e aceita tudo. Se a gente olha com repúdio o abuso de um parente, de um vizinho, de um colega de trabalho, mas se a gente dá um tal ok se for um intelectual.
Eu não consigo particularmente separar a figura do abusador, é, do abusador da sua vida artística, né? Não tem como separar Michael Jackson artista do Michael Jackson abusador, né? E se fosse contigo, com um filho teu, com um sobrinho teu, com uma pessoa próxima a você, você iria dizer, não, tá ok, você separar Michael Jackson artista do pessoal, não tem como. E aí a autora traz essa luz pra gente. E aí queria fazer uma menção honrosa com essa autora maravilhosa, White Wolf, quando ela faz uma releitura da Odisseia de Homero na perspectiva da protagonista Penélope com a Odisseia de Penélope e tentando trazer voz àquela mulher numa época em que a literatura era escrita e falada e o mundo era retratado por homens. Super instigante. E aí, dentro da perspectiva de pautas pretas, eu queria citar como melhor leitura essa aqui, da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Foi um livro que eu li no mês da consciência negra. E aqui ela vai trazer perspectiva da escravidão estadunidense, vai trazer a questão do movimento sufragista e a crítica, porque a mulher preta ela foi ignorada e o homem preto ignorado nesse processo. Um livro muito bom. E aí, foi um livro de não ficção, né? Mas dentro dessa pauta negra, preta, eu queria citar uma outra leitura, fazer essa menção rosa a uma ecologia decolonial, que aqui vai trazer a perspectiva da escravidão caribenha e os aspectos históricos, sociais da época, econômicos também. E aqui traz o Código Noir, que eu não conhecia, que versa também sobre as regras da escravidão naquele local. Super recomendo essa leitura de pautas pretas. É engraçado porque eu li não ficção, ou melhor, eu li ficção, mas não tem como não ser melhor não ficção, porque eu acho que a não ficção, como esses dois, eles esmiuçam detalhes que a ficção por si só não traria. E aí, dentro da perspectiva de terror, eu escolhi esse livro aqui maravilhoso. Ui! Rosemary, do King. Aqui vai ter a protagonista Rose, que vive com seu marido Norton, um policial abusivo. E ela foge desse marido, dessa relação. E o Norton depois vai ser um caos. Aqui eu gosto muito dessa expressão, inclusive, criada por mim, que eu digo que aqui o King, para mim, ele está no melhor dele, que é quando ele retrata o terror e o horror, não como um terror e horror de Lovecraft, no sentido fantasioso, mas quando o King traz o terror e o horror como humano. O homem nas suas mazelas, no ser social, nas suas práticas diárias. Tem também elementos desse terror e horror cósmico, mas se fundem nessas duas figuras. Super recomendo, acho que é um livro pouco lido, pouco comentado do autor, uma pena. É um livro realmente que valeu super a pena ter lido. E aí, queria fazer uma menção honrosa, dentro dessa perspectiva de terror e horror, esse livro fininho, A Tumba, de Lovecraft. E aqui vou ver várias histórias desse autor maravilhoso. Eu derrubei um livro, deixa eu apanhar aqui. Estou mais acelerada, porque quando uma coisa não dá certo, a gente tem que ir para outra, né? E aí, para fechar esse bloco, eu escolhi uma outra categoria, que é a categoria de calhamaço. Foi um ano, pessoal, que eu li muito calhamaço. Mas o que eu mais gostei e que gostaria de citar, esse aqui é A Dança da Morte. Foi um livro que eu li no semestre, no ALC. E aqui a gente vai ver um mundo pós-vírus, muita gente morta, alguns sobrevivem, a gente não sabe porquê. O embate do bem e do mal, o bem representado na figura de Mãe Abigail, uma centenária de 108 anos, o mal representado na figura do Randall Flagg, e ali eles vão atrair, né, para cada lado os seus escolhidos que vão chegar nesse embate final. Gostei muito do final, gostei muito dos protagonistas, tem protagonistas aqui de deixar o coração quentinho,
tem protagonista que é controverso, mas talvez o que eu mais tenha gostado tenha sido um anti-herói, que é o Lloyd. O Lloyd, ele foi uma figura que foi pro lado do mal, ele sofreu muito gatilho, pesado, mas King consegue colocar um pitado de humor quando ele retrata esse gatilho. Pra mim, não é o meu predileto do autor, porque eu sou fã de contos de terror, então ainda não acho que ninguém vai desbancar o meu coração. Escuridão Total Sem Estrelas, mas eu acho que esse aqui seria para mim, sem sombra de dúvida, a melhor obra do autor. Claro que It, A Coisa, é um livro de aquecer o coração, tem pautas muito pertinentes, mas dentro do aspecto de um autor de terror e horror, para mim, como história única, seria Dança da Morte, e amei muito ter conhecido essa história. Aí me deu mais vontade de ler A Torre Negra. Eu sei que isso aí é uma boa base para a Torre Negra, e eu quero ver nesse ano de 2024 se adquiram, nem que seja em sebo, para começar a ler essa torre que eu tenho tanta curiosidade de ler. Agora eu vou procurar ser mais rápida, mais do que eu estou sendo, mas dentro da perspectiva de clássico, o melhor clássico lido foi esse aqui, A Divina Comédia, que retrata o inferno, o purgatório e o paraíso, de Dante, e foi um livro muito bonito, uma história bem interessante. Para quem conhece a narrativa bíblica, tem o que a mais a leitura desse clássico, e super recomendo. Eu tinha um certo receio de ler, pensando que eu não ia gostar, que eu ia sentir dificuldade, mas foi uma leitura super gostosa, super tranquila para mim. E deixa essa dica, eu também li em LC, para vocês conhecerem esse livro. E aí, dentro da perspectiva de clássico, eu queria fazer a menção honrosa, A Coração das Trevas, que aqui o autor faz uma crítica severa ao colonialismo, a esse discurso colonialista que justifica a Bárbara dentro de uma perspectiva ideológica que tenta justificar como está ok para o progresso. É um livro que talvez muita gente leia sem entender a grande denúncia que Conrad faz aqui. E é um livro que vale super a pena. E filme, por sinal. Eu sei que tem adaptação para o cinema, eu não assisti não, mas o pessoal que assistiu disse que é boa. Apesar de que aparentemente foge um pouco da narrativa, mas cinema é isso, né? E aí, dentro da perspectiva, passando o clássico como não ficção, a melhor leitura foi esse aqui, Última Parada em Auschwitz, Meu Diário de Sobrevivência, de Eden Windy, um médico que começou a escrever esse livro no campo, que fechou no campo, e aqui ele retrata um campo de concentração muito severo, porque como médico, ele viu os experimentos e entende melhor do que uma pessoa que não é profissional de saúde, a bárbara que foi cometida nos campos, né? Quando os corpos foram mutilados, esterilizados. E é muito interessante. Ele não conseguiu escrever esse livro em primeira pessoa, e aí ele se utiliza de um protagonista, escreve lá numa outra perspectiva, para se afastar um pouco da história para contar. Um livro fino, muito pesado, mas muito interessante. Você gosta de história de holocausto e do campo de concentração, com certeza você vai se identificar com esse livro de ficção, mas que para mim retrata muito bem uma não ficção, apesar de ser uma ficção, tá bom? Preciso citar isso para que não haja confusão assim na mente de vocês. E aí, como contos, a minha melhor leitura foi essa aqui, Medo Imortal, uma coletânea de contos de vários autores nacionais. Aqui a gente vai ver Machado com a sua igreja, a Igreja do Diabo. A gente vai ver João do Rio, que era um autor que eu tinha muita curiosidade em conhecer, e outras histórias mais de autores do Brasil, do século XIX, que vai trazer uma perspectiva de terror e horror, e vai trazer também muito apurado da sociedade da época. Então, um livro maravilhoso. E aí queria deixar, fazer uma menção rosa nessa perspectiva de contos, a esse livro aqui, Antologia Dark. Foi um livro que eu ganhei, acho, de Carol Witte.
E aqui são várias histórias dentro de uma leitura da perspectiva de uma reescrita de algumas obras de Stephen King. É um livro muito bom. Eu gostei muito quando esses autores pegaram histórias como Terra é Estranha e reescreveram, dando uma perspectiva nova àquela história. E acho que é um livro meio justiçado. Eu escutei muita crítica negativa em relação a esse livro, né? Porque as pessoas querem ver, por exemplo, o King aqui, quando na verdade o King é uma grande homenagem ao autor, né? E uma reescrita nunca vai ser igual à escrita original. Claro que a pessoa vai ter a criatividade para trazer um desfecho e outros elementos diferentes da base. Super recomendo essa leitura, gostei muito. Foi um presentão que Carol me deu. E aí, para finalizar, a 13ª categoria, que poderia estar em uma outra, mas eu coloquei como romance, Janier, esse livro que poderia estar como um clássico, como um livro vitoriano, como Pautas da Mulher e tantos outros elementos que eu percebi na leitura desse livro. Eu li no mês do Victor Hugo, em outubro, e gostei muito da leitura. E para não deixar e não desmerecer uma outra leitura dentro dessa perspectiva de romance, eu queria citar Mulherzinhas, que eu tinha curiosidade porque é um livro que se passa no período de sexo nos Estados Unidos. Conta a história de 4 irmãs. Mulherzinhas foi um livro que na época fez tanto sucesso que a autora teve que dar uma continuidade, Grandes Esposas, para trazer o desfecho da história dessas 4 meninas. É uma história bem gostosa, bem interessante. Muita gente leu só a primeira parte por desconhecer a segunda parte. Hoje a obra é tida como uma única e super recomendo a leitura de Mulherzinhas. Tem a adaptação de 93, 91, 93 e uma de 2019. Ambas mesclam partes do livro e tem partes em ambos, mas quem assistir a adaptação e ler o livro vai perceber essas nuances melhor. Então foram essas 13 categorias que eu escolhi para trazer para vocês nesse ano de 2023. Queria fazer 4 menções honrosas. A primeira, Miguel Strogoff com Júlio Verne, que foge um pouco da perspectiva de Júlio Verne de ficção científica, quando ele traz a saga de um herói russo. Aí queria citar com uma outra menção honrosa, C.S. Lewis em Crônicas de Nárnia, que eu conhecia só de filmes. Fiz o LC e quando a gente lê a obra, né, daquele calhamaço de fantasia, a gente percebe muita coisa interessante na leitura do livro, então não poderia deixar de citar. A outra citação honrosa que eu queria fazer é um autor de ficção científica que eu não sabia que escreveu muito não ficção, que seria Marte, de Asimov. E, finalmente, um clássico de aventura, que tem mistério, que tem crime, que seria Memórias de Sherlock Holmes e O Sinal dos Quatro. Foram 2 livros que eu li nesse ano 2023 desse personagem, né? Um autor muito comentado, as pessoas adquirem livros dele, mas infelizmente pouco lido, né? E eu acho que a leitura da obra do Conan Doyle, quando ele traz essa perspectiva desse personagem maravilhosa. E aí, eu sempre coloco aqui no meu caderninho de leitura as leituras que eu fiz no ano. Esse ano eu li menos que no ano passado. No ano passado eu li 75 livros. Esse ano eu li 70. Gostaria de ter lido mais, mas não foi possível porque até ao adquirir livros desse ano foi muito complicado, no ano passado, de 2023. Mas eu achei satisfatória essa leitura de 70 livros. E bora ver o que me aguarda nesse ano 2024. Dentro desses 70 livros que eu li e dentro dessas 13 gêneros que eu citei, com menções honrosas e mais essas 4 menções honrosas, a melhor leitura do ano para mim foi o Calhamaço, a Dança da Morte, né? Mas com suas 1.241 páginas. Mas eu gostei muito de tudo. E quem quiser comentar sobre esses livros, ou o que vocês leram, como foi o ano passado para vocês, quais são suas perspectivas para esse ano 2024, pode ficar à vontade. Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!